Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos ao doutor Carlos Wizard, ao mesmo tempo cumprimento ao doutor Zacarias Toron e todos os advogados. Em vosso nome, cumprimento também a advocacia brasileira. Doutor Wizard, presidente, quando for possível, assegurar a palavra. Eu queria pedir para que a gente ouvisse o senador Randolph. Senador Randolph. Obrigado, presidente. O tempo reposto ao senador Randolph. Lhe agradeço. Doutor Wizard, temos notícia que Vossa Senhoria se vacinou nos Estados Unidos. Obviamente, Vossa Senhoria tem o direito constitucional ao silêncio, mas é inevitável fazer essa pergunta. Vossa Senhoria sabe informar com que vacina se vacinou, se vacinou e com que vacina? Eminente senador Randolph, respeitosamente, permaneço em silêncio. Eu iniciei com essa pergunta, senhor presidente, senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Eu inaugurei com essa pergunta, senhor presidente, iniciei com essa pergunta, porque um dos debates que tem sido trazido a essa comissão parlamentar de inquérito, desde o início, é sobre as vacinas. Eu quero reiterar o que já havia dito aqui várias vezes. Uma das nossas condenações à política do governo do presidente Jair Bolsonaro foi a omissão na aquisição de vacinas. As informações que temos é que o senhor Carlos Wizard se vacinou nos Estados Unidos com a vacina da Pfizer. Uma vacina que foi negada aos brasileiros durante todo o ano de 2020. Uma vacina que teve toda a leniência por parte do governo brasileiro de aquisição. E veja, eu até quero testemunhar, desde o ano passado, era dever de todos os agentes públicos, eu particularmente fiz isso, procurar todas as vacinas. Estive atrás da Coronavac, reuni com os representantes da Pfizer e da Janssen e mediamos uma reunião com o presidente do Senado que deu origem à Lei 14.125, depois das negligências do governo brasileiro. Só à luz dessa lei é que foi possível a aquisição das vacinas da Pfizer e da Janssen. Apoiamos a aquisição de vacinas por parte do consórcio do Nordeste, em especial da vacina Sputnik, na negociação direta com o Instituto Gamaleia. Até a Covaxin conversamos. O que nós não sabíamos da Covaxin é que era esse esquema com uma intermediária chamada Precisa, que nós estamos descobrindo no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu começo, senhor relator, falando sobre vacinas, porque, veja, um dos assuntos que vem, amanhã iremos continuar com o senhor Maximiano, mas que vem à luz nessa comissão parlamentar de inquérito. Eu falei ainda há pouco que nós aprovamos aqui no Senado a Lei 14.125, sob a resistência do governo. Eu lembro, quando reuni com o presidente Rodrigo Pacheco, junto com os executivos da Pfizer e da Janssen, e o presidente saiu da reunião dizendo: vou agora conversar com o ministro Pazuello para convencê-lo. Convencer a ele e convencer o governo. A tramitação da lei. Foi a fórceps que essa lei foi aprovada. O que hoje estamos sabendo são as razões que levavam a postergar determinadas vacinas, como da Pfizer e da Janssen, em benefício de outras. Agora, senhor relator, veja só que curioso. Nós aprovamos a Lei 14.125 aqui no Senado Federal, dia 24 de fevereiro. Uma semana depois, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. O presidente ainda demorou para sancionar essa lei. Nesta lei, já se dizia o seguinte: vacinação pelo Programa Nacional de Imunizações, com prioridade. E subsidiariamente, quando concluir o programa de imunizações, aí inicia a vacinação, aí tem a possibilidade dos agentes privados
iniciarem a imunização. Deixa estar que 4 dias depois que o presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei, somente no dia 10 de março, na Câmara dos Deputados apresenta um novo projeto de lei. Um projeto de lei que escancara a vacinação para os grupos privados. O PLS 948/2021. É esse projeto de lei, senhor Carlos Wizard, que aparece no primeiro vídeo que o senador Renan Calheiros apresenta aqui. Esse projeto de lei, que ficou conhecida como Lei Velho da Van, porque foi um dos que advogaram pela aprovação do projeto, junto com Vossa Senhoria, esse projeto de lei, que também ficou conhecido como Projeto Fura-Fila, foi aprovado na Câmara dos Deputados em prazo recorde. E só não foi aprovado por Senado porque teve a obstrução da oposição. Quando Vossa Senhoria diz... Quando Vossa Senhoria, no primeiro vídeo apresentado aqui pelo senador Renan Calheiros, diz aqui que o Senado quer fazer CPI, mas não quer aprovar esse projeto, não quer aprovar, o Senado já tinha aprovado. Já tinha aprovado a lei que possibilitou a entrada da Pfizer e da Janssen no Brasil, que estava sendo obstruída. O Senado não queria aprovar esse outro projeto, sabe por quê? Porque esse outro projeto favorecia as clínicas privadas de vacina e a vacinação por parte da iniciativa privada, era o projeto Fura-Fila. Olha só, aí vou adentrar, senhor relator, o que nós descobrimos, senador Humberto Costa. No dia 31 de janeiro é firmado um contrato entre a Precisa e a Associação Brasileira de Indústria de Vacina. A Precisa anunciava o valor da vacina originalmente a $15. Nesse contrato, que seria validado por esse projeto de lei 948, que só não avançou porque foi obstacularizado aqui no Senado. Olha só qual era o preço, senador Renan Calheiros. $40,78. Então a Precisa oferecia primeiro a $15, e nesse projeto, e neste contrato, do dia 31 de janeiro, validado pelo projeto de lei, que tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, e veio para o Senado logo em seguida, ao preço de R$40 para as clínicas privadas. De $40, perdão, para as clínicas privadas. Este, doutor Wizard, era um dos esclarecimentos que nós gostaríamos de ter por parte de Vossa Senhoria. É este projeto de lei que de fato parou aqui. Porque agora está claro como foi acertada a decisão. Repito, e o problema não é vacina. Vacina, eu particularmente, estou lutando por elas. Quando o presidente da República dizia que era para dar... Quando o presidente da República, me permita, Vossa Senhoria também, pelas notícias que são de conhecimento público, dizia que era para dar cloroquina para todo mundo, desde setembro, a gente estava com o governador Dória, defendendo a Coronavac, logo em seguida defendendo a Pfizer, defendendo a Janssen, defendendo a Sputnik, até a Covaxin, que a gente veio a descobrir aqui, que é um esquema montado, um dos vários esquemas, porque o que nós estamos descobrindo nessa comissão parlamentar de inquérito é um modus operandi tenebroso, um modus operandi das trevas, corrupção, meu querido senador Eduardo Girão, é de fato um dos piores crimes, e concordo com Vossa Excelência nisso. Corrupção, quando 500 mil de brasileiros estão morrendo, aí não tem como nominar, presidente, aí não tem como estabelecer uma denominação para isso. Subsidiariamente, senhor Wizard, eu queria entender algumas coisas. Veja, tem uma entrevista sua de 17 de março. O senhor declara o seguinte, sobre o coronavírus: estamos em uma guerra, porém sem tiros, bombas e mísseis. E o senhor diz: além disso, acho que muitos em nosso país ainda não se deram conta da gravidade da situação.
pois continuam indo a lugares com aglomerações, como festas, praias e até passeatas, como é o caso do presidente da República, que desaconselhou o povo a ir às ruas, mas foi ele próprio, na manifestação, abraçou e cumprimentou dezenas de pessoas. O senhor, no dia 17 de março, faz uma crítica, correta crítica, à conduta do senhor presidente da República. Em seguida, o senhor tem uma posição totalmente diametralmente oposta. Eu gostaria de saber o que aconteceu. O que aconteceu para tempos depois, e me permita, senhor relator Renan Calheiros, recapitular o vídeo que o senhor apresentou aí. Eu queria saber o que aconteceu para isso. No site do Ministério do Estado da Saúde, indica lá que teve 5 óbitos de Covid. De fato, teve 5 óbitos, mas sabe quem são os 5 óbitos? Aqueles que ficaram em casa, que não foram em busca do tratamento precoce. Então, pode repetir? no site do Ministério do Estado da Saúde, indica lá que teve 5 óbitos de Covid. De fato, teve 5 óbitos, mas sabe quem são os 5 óbitos? Aqueles que ficaram em casa, que não foram em busca do tratamento precoce. Então, de novo. Veja. No site do Ministério do Estado da Saúde, indica lá que teve 5 óbitos de Covid. De fato, teve 5 óbitos, mas sabe quem são os 5 óbitos? Aqueles que ficaram em casa, que não foram em busca do tratamento precoce. Então, seu Carlos Isidro, o meu irmão, ele morreu em janeiro de Covid. E minha família sentiu muito, ele deixou filha, esposa. E é uma coisa muito dolorida a gente ouvir isso do senhor, para quem perdeu um ente querido. Eu recomendo, Vossa Excelência é uma pessoa que Deus lhe deu tudo que um homem pode querer, sucesso, família, mas não tenha dúvida que essa forma como o senhor fala machuca muitas pessoas que perderam pessoas, né? Machuca demais. Eu peço à mesa que recorra da decisão do ministro Barroso em relação ao habeas corpus que concedeu a Vossa Excelência e lhe concedeu o direito de vir aqui e ler uma única frase. Iremos recorrer fazendo um apelo ao ministro, ao Supremo, para que possamos dar, como essa fala do senhor, de exemplo, que não pode ficar impune. Você não pode ficar impune. Você não pode ficar impune em nome de 516 mil vidas. Você não pode rir disso. Presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu não vou lhe dar ordem nenhuma. Eu estou falando, depois Vossa Excelência fala. Por favor. Por favor. Por favor. Uma coisa é Vossa Excelência querer aqui defender o governo, que eu respeito. A outra coisa é eu estar falando aqui sobre uma brincadeira. Quando o ex da Globo fez isso, Vossa Excelência não disse a mesma coisa. Olha a época do vídeo dele, Quem presidente. é ex da Globo? Não, presidente. Quando foi soltado o vídeo aqui, Vossa Excelência quer em outro tempo. Senador, respeitador das pessoas, por favor. Mas Presidente, não ele tava faça- na não rede leve de isso uma pro plano morte, pessoal. isso em qualquer Presidente, tempo, em pro campo qualquer pessoal não momento, é podemos muito levar ruim, outras coisas. senador. Isso não. Agora? Não, Você quer presidente. levar agora? Não, presidente. Então, por Vossa Excelência não vai favor. me intimidar, não, presidente. Não, que Se intimidar. coloque no Se seu ele lugar. tivesse, Para com isso. se o vídeo fosse há 10 anos atrás, tinha o mesmo valor hoje, gente. Não é o que vida. vocês disseram. Trata de vidas, Não ele é- não tá nem falando de cloroquina, Sejam, tá falando sejam de vidas. coerentes, gente. Tá falando de vidas. Sejam 5 coerentes. pessoas que morreram Outros e eles poderia estão... vídeos Responder do- agora que está arrependido. Poderia responder dizendo que se enganou, que errou. Senhor Mas ele não presidente, pode Tem gente quer falar. nesta CPI que já defendeu coisas piores e estão aqui hoje. E aí? Presidente, só As garante pessoas que a estão minha aqui palavra. hoje ganharam a apenas para eleição. colaborar, senhor Ganharam a presidente. eleição. Ganharam a eleição. Mas defenderam o quê? Coisas piores? Agora Vossa Excelência vai querer censurar alguém que fez um vídeo. Por favor, coloca o vídeo Presidente. de novo.
Coloca o vídeo de novo. Senhor presidente, Não, apenas para coloca de novo colaborar. o vídeo. Não, presidente, Senador Omar. pode colocar, está na internet, Apenas para presidente. colaborar, se me permitir, Vossa Excelência, eu escutei bem, mas Vossa Excelência disse que a princípio ia recorrer da decisão do ministro Supremo. O ministro Supremo deu, e é direito constitucional, ao Dr. Wizard, o direito de permanecer calado, porque ele passou de testemunha a acusado por ou investigado por esta comissão. É isso mesmo. Então, eu sugiro que nós possamos votar um ofício tirando a condição de investigado do Dr. Wizard, passando novamente ele a condição de testemunha e novamente vamos convocá-lo para depor, porque nós estamos perdendo uma tarde inteira de trabalhos preciosos, nós temos uma série de investigações a fazer. Tire a condição de acusado, passe para a condição de testemunha e vamos reconvocar o Dr. Wizard novamente. Eu vou colocar. Presidente, Senador Randolph está com a fala, presidente. E eu não sei nem com quanto Ele tempo está ainda muito tem, presidente. quietinho. agora eu queria colocar uma questão de ordem. Você Senhor tá presidente, quietinho hoje. antes do... Em outros tempos. Uma questão de ordem. Presidente, por favor, uma questão de ordem. Nós precisamos ter um regramento de funcionamento da CPI. Eu cheguei aqui 8h30 da manhã e me inscrevi para poder falar. Ainda que o depoente não queira se manifestar, eu quero ter o direito de manifestar a minha opinião sobre a postura dele, sobre a vida dele. Eu quero exercer esse direito como parlamentar. E o que está acontecendo é que as pessoas falam o tempo todo e não respeitam a ordem de inscrição. Então, vamos garantir a fala do eminente senador Randolph Rodrigues e dos inscritos. E eu peço a Vossa Excelência, senador Marcos Rogério, Diga, que Excelência. exerça o respeito aos seus pares, quando seus pares Sempre exerci, sempre exerci. Não interrompi a fala do senador Agora o senhor Randolph. está me interrompendo. Vossa Excelência me citou. Não, eu estou lhe citando, então deixa eu terminar de falar, pelo menos. Pois não. Porque isso não é respeito. Na sua visão. Não, na minha visão não, na visão de quem está com a palavra, a gente ouve e depois a gente fala. Sim. Então, eu estou dizendo que o senhor não exerce o respeito aos seus pares quando seus pares estão com a palavra. Quando um parlamentar está com a palavra, o outro respeita, espera terminar, pede uma questão de ordem, pede de forma regimental o direito à fala e não interrompe no meio, porque isso é um desrespeito. O senhor está me desrespeitando de novo. Olha quem está falando, presidente. Deixa, agora é minha vez, né, presidente? Presidente, toda hora alguém fala. Agora é o Randolph. Ué, eu não disse que era para falar depois? Randolph, você eu não vou interromper, você tem o direito de falar, me desculpe. Senador Randolph, com a palavra. Tá vendo? É isso aí, Brasil. Essa é a CPI do Isso, papai, é do circo, é. Você é o maior palhaço que tem aqui. Vossa Excelência é o chefe do circo. Tá bom. Presidente, Você é o chefe do circo que seu palhaço daqui. presidente, retomando o vídeo que deixamos aí, por favor. No site do Ministério do Estado da Saúde, indica lá que teve 5 óbitos de Covid. De fato, teve 5 óbitos, mas sabe quem são os 5 óbitos? Aqueles que ficaram em casa, que não foram em busca do tratamento precoce. Então, Senhor Wizard, essa sua declaração aqui, que nós repetimos aqui exaustivas vezes e que consideramos chocante no dizer de todos, da maioria dos colegas senadores aqui, ela é complementada com a sua ação quando o senhor assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Lá o senhor acusou todos os gestores de estarem inflacionando o número de mortos. Me desculpe, senhor Wizard, mas eu considero isso de um desrespeito atroz. Há hoje 500 mil de brasileiros que perderam a vida. Isso, ao mesmo tempo, explica um modus operandi. Não parece que foi à toa, senhor presidente e relator Renan Calheiros, que agora o presidente da República insiste nessa narrativa de tentar esconder os mortos, tentar esconder os nossos parentes, pais, mães, tios, tias, avós, irmãos, primos,
amigos que perdemos. Chega a ser de uma crueldade atroz, inominável. O paralelo disso na história humana é igualado das piores atrocidades ocorridas. No meio de uma pandemia, ter ação deliberada para esconder os nossos mortos, já não basta a ausência deles, a lembrança de alguém que poderia estar convivendo conosco, que poderia estar no nosso dia a dia. Se o mínimo tivesse ocorrido, as vacinas estivessem no tempo certo, se os brasileiros, senhor Wizard, tivessem se vacinado com a Pfizer que o senhor se vacinou em dezembro do ano passado, segundo dados, pelo menos 100 mil deles estariam vivos. É o irmão do senador Omar, é um primo meu, é um parente de qualquer um dos outros nossos colegas senadores, é o Major Olímpio. São esses, se a vacina que foi usada no seu braço, em dezembro tivesse no braço dos brasileiros, e poderia estar, e hoje nós sabemos porque não está, tinha uma ação deliberada, em prol das outras, enquanto estávamos desesperados atrás de vacinas, de quaisquer vacinas, até imaginando que a Covaxin fosse uma vacina honesta, correta, era, na verdade, parte de um esquema, de um modus operandi montado. Senhor Wizard, o seu silêncio aqui fala muito. O seu silêncio é equivalente, mas seu silêncio acaba ofendendo o silêncio de mais de 500 mil de brasileiros que foram forçados ao silêncio eterno. O senhor citou aqui Isaías. Me permita restaurar a citação que o senhor fez. E faço isso. Senador Girão é espírita, senadora Elisiane é evangélica, eu sou católico, comecei minha trajetória, inclusive, formado na Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base, na Pastoral da Juventude. O anel de Tucum que eu uso é por conta disso. Eu aprendi também, e a palavra de Deus não é monopólio de ninguém. Aliás, senador Girão, é Mateus 7,15, que diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Passagem de Mateus, citando a passagem de Cristo conosco. O senhor citou aqui Isaías, literalmente o seguinte: não temais, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. É importante, senhor Wizard, contextualizar qual é esse capítulo de Isaías e para que o profeta Isaías escrevia isso em nome do Senhor nosso Deus. Ele escrevia isso como uma homenagem, como uma mensagem de Deus de tranquilidade, de acalento aos hebreus que estavam no cativeiro da Babilônia. Ele escrevia isso, e mais adiante, no trecho adiante de Isaías, ele escreve uma segunda parte: não se afugentes com aqueles que roubam os órfãos e roubam as viúvas. É no mesmo Isaías que está isso. Eu uso o seu trecho de Isaías e advertindo também quem são os falsos profetas, porque eles são muito comuns nos tempos atuais. Eles apareceriam, como é destacado no Antigo e no Novo Testamento. Eu uso Isaías para lembrar qual é o contexto de Isaías. O contexto de Isaías era de um povo que estava sendo roubado e escravizado pelos babilônicos. O contexto de Isaías era o contexto para resgatar a justiça, para dizer ao seu povo que a justiça de Deus, mais cedo ou mais tarde, chegaria e o seu povo seria libertado. Obrigado, senhor presidente.